Olá pessoal, bom dia. A nossa videoaula de hoje será para resolver apenas as questões das páginas que foram enviadas para vocês, né? Então, para não perdermos tempo, tem algumas questões que já estão com as respostas aqui e outras eu vou fazer o passo a passo com vocês. A primeira questão, a questão 26, da página 46, diz o seguinte: arme, ou melhor, efetue as subtrações. Como é só para armar e resolvê-las, né? Tá aí os resultados de cada uma. A letra A, 650, letra B, 306, letra C, 563, letra D, 1591 e a letra E, 7111. Beleza? A questão 27, ela diz: calcula um problema. Calcule. Letra A. A diferença entre dois números ímpares consecutivos. O que é diferença? Subtração, né? O assunto que nós estamos estudando. Então, ele quer a diferença entre dois números ímpares consecutivos. O que são números consecutivos? São números que, numa sequência numérica, vem um após o outro. Como ele quer com números ímpares, então, 13... eu peguei, poderia ser com qualquer número que vocês quisessem. Eu peguei com o número 13 e 15, por exemplo, né? E são números consecutivos ímpares. E a subtração, a diferença entre os dois, 15 menos 13, resulta em 2. Ou seja, qualquer valor que você pegasse, qualquer exemplo, qualquer número consecutivos ímpares, sempre iria dar 2. Beleza? Professor, eu peguei 21 e 19, são consecutivos ímpares. 21 menos 19, 2. Letra B. A letra B, ele pede a diferença entre dois números iguais. Então, a diferença entre dois números iguais, se eu tenho 10 menos 10, 0. Então, qualquer valor igual, quando eu faço a diferença entre eles, sempre vai dar 0. E a letra C, ele diz: a diferença entre dois números pares consecutivos. Então, eu peguei aqui como exemplo o 12 e o 10. São números consecutivos pares. Então, se eu tenho 12 menos 10, eu fico com 2. Então, percebam aqui que quando eu pego dois números consecutivos ímpares e dois números consecutivos pares, os valores sempre serão 2. Ok? A questão 28, ele diz o seguinte: o Brasil tem aproximadamente 189 milhões de habitantes. E a China tem 1 bilhão 323 milhões 600 mil habitantes. Qual é a diferença entre o número de habitantes dos países, desses dois países? Então, a gente sabe que na diferença, na subtração, os termos que nós temos é minuendo, subtraindo, e o resultado é resto ou diferença, né? E a gente também viu que na videoaula passada, a montagem sempre é o minuendo, que é o valor maior, ele sempre fica em cima. Então está aqui a quantidade de habitantes da China e está aqui a quantidade de habitantes do Brasil, né? Então, fazendo a diferença, a gente vai encontrar o resultado que a questão pede. Então, vamos lá. 0 menos 0, né? Dá 0, 0 e 0. 0, 0 menos 0, 0. 6 menos 0, só tenho 6, não tirei nada, continuo com 6. 3 é menor que 9. O que a gente faz? Já expliquei a vocês. Pedimos emprestado ao vizinho. Pegamos 1 do 2, aqui vai ficar 1, e o 1 que a gente vai pegar passa para o 3, ficando com 13. Se eu tenho 13 e tiro 9, resulta em 4. 1 menos 8 não pode. Corta o 3, vira um 2, e aqui 11. 11 menos 8, 3. 2 menos 1, 1. E desce 1. Então, a diferença entre os habitantes da China e do Brasil é 1 bilhão 134 milhões e 600 mil habitantes. É isso? Então, está aí a questão 28 resolvida. A questão 29, ela diz o seguinte: o estado do Arruda
na cidade do Recife, tem capacidade para 40 mil pessoas. E na cidade de São Lourenço da Mata, encontra-se o estado da Arena de Pernambuco, que tem capacidade para 138 mil pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do Arruda de Pernambuco, se colocamos nele 40 mil pessoas, ainda sobrarão muitos lugares. Quantos lugares sobrarão? Então aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma subtração, né? Uma diferença da capacidade máxima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Da Arena de Pernambuco, que foi 138 mil, menos a capacidade máxima do estado do Arruda, que foi 40 mil lugares, pessoas. Não, então, fazendo essa subtração, a gente vai encontrar a diferença entre elas. Então, aqui, 0 menos 0, 0, 0 e 0. 8 menos 0, não terei nada, continuo com 8. 3 menos 4, não pode. Cortamos um 1, fica 0 e passa para cá, ficando com 13. Se eu tenho 13 e tiro 4, resulta em 9. Então, como resposta, fica 98 mil, e fala o quê? Lugares, né? Então, 98 mil lugares. A questão 30, ela diz o seguinte: José Rocha pagou R$270 por um aparelho de karaokê. Se o tivesse comprado à vista, teria R$50 de desconto. Quanto ele pagaria nesse desconto aí, nesse aparelho, né, com esse desconto? Então é simples. Ele iria pagar 270, só que ele comprando à vista ele vai ter um desconto de R$50. Então a diferença será de 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 7 menos 5, 2 e desce o 2. Então, pagando à vista, José ele iria pagar um valor de R$220. Então ele teria um desconto muito bom aí, né? Pagando à vista. E para finalizar essa primeira parte aí dessa página 46, temos a questão 31, que diz o seguinte: a cidade de Curitiba tem 1.580.000 habitantes e Porto Alegre tem 280 milhões de habitantes a menos que Curitiba. Qual é a população de Porto Alegre? Então temos aí uma subtração de um estado com outro, né? Então o estado de Curitiba tem 1.500.000 habitantes e Porto Alegre 280 mil. Então, fazendo a subtração, a gente vai ver quantos habitantes tem a mais que o outro lugar. Então, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. 5 menos 2, 3 e desce 1. Então, Porto Alegre tem a menos ou a mais? Qual é a população de Porto Alegre? Então, Porto Alegre tem uma população de 1.300.000 habitantes. Beleza? Então, tá aí da página 46, das questões 26 até a 31. Beleza?